Agora a gente fala de uma história que teve grande repercussão nacional. Em Salvador, uma babá pulou do terceiro andar de um prédio quando tentava escapar das agressões da patroa. Depois disso, outras 6 mulheres se apresentaram à polícia relatando que também foram vítimas da mesma mulher quando trabalhavam para ela. E isso acende um alerta. Qual deve ser o tratamento entre empregado e empregador? Como é que deve ser essa relação? Principalmente nesses casos de uma babá, uma empregada doméstica, onde as relações são muito próximas. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Christian Junqueira, que é advogado trabalhista. Christian, boa noite, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Boa noite, irmão Diego. Olha, essa é uma relação que muitas vezes, essa relação de trabalho, a pessoa trabalha em casa, trabalha no ambiente doméstico, ela às vezes gera uma confusão, ou seja, o empregador se esquece que quem está ali não é um familiar, é um colaborador. Isso é realmente verdade? Irmão Diego, isso pode ocorrer, mas não justifica, né, qualquer atitude que venha a lesar direitos e lesar a dignidade do trabalhador. As relações devem ser muito bem distinguidas. Uma coisa é a relação patrão-empregado e outra é a relação pessoal entre as pessoas. Jamais, pelo fato de residir na mesma casa, no mesmo apartamento, o empregador pode confundir ao ponto de restringir a liberdade do seu empregado ou tratá-lo com violência ou desrespeito. Exatamente, é porque mesmo entre familiares a relação não pode ser jamais marcada pela violência. Agora, nesse caso de uma relação trabalhista, o que o funcionário tem que estar atento com relação aos seus direitos enquanto trabalhador num ambiente doméstico? Bom, irmão, como toda relação de trabalho, a primeira coisa que o trabalhador deve estar atento é em relação ao registro na sua carteira de trabalho. É obrigação do patrão, do empregador, registrar o seu empregado assinando a carteira de trabalho dele. Isso já indica uma boa-fé por parte do empregador, muito embora seja a obrigação dele, mas indica a boa-fé de que ele não tem a pretensão de lesar os direitos do trabalhador. Exatamente, né? Muitas vezes, por ser em casa, as pessoas esquecem dessa obrigação, né? E, inclusive, a legislação foi alterada até para facilitar da parte do patrão para poder fazer o registro dos trabalhadores domésticos. Agora, falando nisso, quais os maiores erros dos patrões, da parte dos patrões, além de não fazer o registro muitas vezes, mas, por exemplo, com relação ao horário de trabalho, de ficar mandando mensagem fora de hora, quais são os erros que os empregadores domésticos têm com relação aos seus empregados? Bom, em relação especificamente à jornada, né, é muito importante, muito embora seja apenas um ou dois empregados na residência, e isso faz com que o empregador não precise ter a folha de ponto, mas por segurança do empregador, é importante que tenha uma folha de ponto que seja ali pregada no ímã, na geladeira, para que o empregado todos os dias anote o horário de entrada e o horário de saída, né? Então, isso e estipular exato de entrada, o horário de intervalo e o horário de término da jornada. Encerrado esse, evitar acionar o empregado e, caso venha a acioná-lo, que sejam pagas as horas extras. Exatamente, porque é uma relação de trabalho, independente do ambiente que esteja, o patrão não pode se esquecer que também tem que cumprir a lei, né? Exatamente, é obrigação de todos cumprir a lei. Agora, uma palavra rápida, por que será que nesse caso lá da Bahia, lá de Salvador, por que as ex-empregadas não denunciaram antes? Será que houve coação? Muitas vezes há coação, né, e o empregado, vamos considerar assim, a parte mais fragilizada dessa relação, e normalmente são pessoas humildes, essas pessoas têm medo de fazer a denúncia e depois sofrer ameaças ou que essas ameaças venham a se concretizar. Então as pessoas ficam receosas em denunciar, quando na verdade
elas devem ser encorajadas a denunciar, seja no Ministério Público do Trabalho ou na Delegacia Regional do Trabalho. Dr. Christian Juqueira, advogado trabalhista, muito obrigado pelos esclarecimentos. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço, irmão. Boa noite.